Shalom, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome santo de Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da rádio, da rádio Momentos com Jesus, programa Monte Sião, do pastor Marcelo. E quero cumprimentar a todos os irmãos dos grupos que me conhecem, me ouvem, grupo 24 horas, Bienvenido Espírito Santo, Jesus la Verdad, todos os grupos, Brasil em Oração, da missionária Nathalie, Bienvenido Espírito Santo, da pastora Roxana Chile. Deus bendiga toda a igreja em Chile, Equador, Bolívia, Colômbia, América do Sul, pastor Charles de la Nigéria, irmão Leonel de Moçambique, pastor Genildo de Portugal e apóstolo Isao Casales de Suíça. A todos os irmãos eu saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E meu irmão Paulo Roberto, que está em Itália, norte da Itália, amém? E que Deus bendiga Jorge Fernando Rodrigues Pereira, amém? Bom, vamos ao que interessa. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí em nome santo de Jesus. Vamos receber a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Estão ligando. Vamos receber a palavra de Deus, segundo Pedro, capítulo 2. Meu Deus, não sei como bloquear esse telefone. Vamos lá. Capítulo 2 de segundo Pedro. Diz assim: os falsos mestres. Um falso mestre é um falso guia. E um falso evangelho é um falso céu. Entendeu? Se o teu evangelho é falso, é fácil, vai ter também um falso céu. Tem que ser um evangelho verdadeiro. Tem que ser uma palavra verdadeira. Vamos lá. Os falsos mestres, segundo carta de Pedro, capítulo 2. Que o Senhor te abençoe, nos dê a sua graça agora. E também houve entre o povo falsos profetas. Tem pessoas que, quando encontram um profeta, fica todo feliz. Mas aí quando encontra um falso profeta, aí desvia. Não. Se você encontrar um falso profeta, é cumprimento bíblico. É cumprimento da palavra. Compreendes? Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, camuflado, heresias de perdição, ensinos, doutrinas de perdição, e negarão o Senhor. Quantas religiões, quantos obreiros, quantos ministérios, quantas pessoas negam a Jesus, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Quantos que são religiosos, mas negam Jesus. Nós só cremos em Deus Pai. Nós não. Jesus foi um profetazinho. Jesus foi um homem. Jesus foi um grande homem. Jesus foi um arruaceiro. Jesus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então há muitos que negam ao Senhor Jesus. Não adoram a Jesus. Quem não adora Jesus não adora a Deus. Quem não crê em Jesus não crê em Deus. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Porque quem morreu na cruz? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem pagou o preço pelos pecados? Jesus. Quem é o Salvador? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai se não for por mim. Jesus disse: eu e o Pai somos um. É claro que em Deuteronômio está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus.
Mas em João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Compreendes? No Gênesis escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em 1 João 1:1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por dinheiro. Ei, você que prega por dinheiro, você que ora por dinheiro, você prega por dinheiro, você está pregando algo que não é seu e você está cobrando. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença e a sua perdição não dormita. Entendeu? São obreiros fraudulentos, obreiros fingidos, que se vestem de ovelha, falam mansinho, são educados. Tá entendendo? São agradáveis aos olhos, aos ouvidos. Cuidado, um pastor agradável aos ouvidos. Cuidado com um pastor agradável aos olhos. Cuidado com um pastor que todos gostam. Mas então não é para gostar do pastor? Claro que é. Mas só que o pastor que você tem que gostar é o pastor que repreende, que exorta, que diz não ao pecado. Você tem que gostar do pastor que diz para você: você está errado, você está indo para o caminho errado. Agora, o pastor que vê você no adultério e fala: tá tudo bem. O pastor que vê você na mentira, ele fala para você: tá tudo bem. O pastor que vê você no erro, e em vez de ele repreender, ele fala: tá tudo bem. Deus é amor, irmão, vai em paz. Continua pecando, que você vai ver o que você vai achar no final. Então o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o bom pastor, ele fala a verdade. Ele diz: você está errado. O falso pastor diz: não, você está ótimo. Não precisa orar, nem ler a Bíblia. Isso é coisa do passado. Aceitou Jesus, você está salvo. Você senta no trono de Deus e Deus é teu servo. Teu Deus Tem homens hoje de Deus que fazem palestras, pregações, e colocam o homem no trono de Deus e Deus como um empregado deles. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Deus, eu ordeno Deus. Está errado, cuidado. Cuidado com os pastores bonzinhos. Cuidado com o pastor que fala que você está tudo bem. Está com 3, 4 amantes, bebendo e fumando. Está tudo bem. Tá não. Você está errado. E tem que se converter. Então, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Há uma sentença para os falsos pastores, falsos obreiros, e a sua perdição não dormita. Por quê? Se Deus não perdoou aos anjos, presta bem atenção. Imagina Imagina um anjo. Então eu, milhões de vezes inferior que um anjo. E o anjo milhões de vezes superior a mim. Correto? Então, porque se Deus não perdoou. Não pergunte para mim por que Deus não perdoou. Deus é Deus, Deus tem seus motivos. Pergunta para ele, pronto. Eu não sei te responder. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. E há quem diga que não existe inferno. Que é isso? Deus lançou os anjos que pecaram no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ou seja, esses anjos estão agora no inferno, estão em cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Compreendes? Jesus diz que o inferno está reservado para o diabo e seus anjos.
E para todo aquele que faz a sua vontade, você faz a vontade de Deus ou a vontade do diabo? A quem você agrada? Não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus e desagrada a Satanás, ou você agrada a Satanás e desagrada a Deus. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Sabe quem é o mundo antigo? Aquele povo do tempo de Noé, do dilúvio. Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Sabe? Eu não sei quantas pessoas tinha no tempo de Noé, mas só salvou Noé e a família dele, e os animalzinhos que entrou na arca. O resto morreu tudo afogado. Tá entendendo? Só para te lembrar, a pessoa quando morre afogado, ela fica impedida de respirar, não é? Ela fica asfixiada, isto. Ela não consegue respirar mais e se afoga, né? E o coronavírus ataca os pulmões e a pessoa é impedida de respirar. Claro, gera muitos outros problemas, mas vamos falar do pulmão. E o pulmão não consegue respirar, a pessoa não consegue respirar. Morre afogado no seco. Se afoga sem água. Entendeu? E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão. Presta bem atenção, não sou eu que estou condenando. Eu sei que você gostaria de uma palavra receba, mas Deus mandou esta palavra hoje. E condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza. Deus reduziu a cidade e o povo que estava nela, os animais, a cinza, e pondo-as por exemplo aos que vivessem impiamente. Então, para esse povo de hoje, por exemplo, não teve as festas, não teve o carnaval, teve o feriado, e as pessoas, mesmo não tendo as escolas de samba tradicionais, fizeram aglomeração, fizeram reuniões, fizeram festas, saíram para se reunir. Teve reuniões que a polícia não teve como conter em todos os cantos do país. Então veja bem, isto prova que as pessoas estão possuídas, endemoniadas pelo espírito da rebeldia, da incredulidade, do pecado. E Deus deixou Sodoma e Gomorra como exemplo às gerações futuras. Ou você acha que Deus só destruiu Sodoma e Gomorra e vai deixar essa leva de pecadores desse nosso tempo e do tempo passado impune? Você tem certeza? Você realmente acredita que Deus vai deixar impune o pecado desta humanidade que zomba do seu filho, do seu nome? Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Sabe, hoje está difícil. Homens abomináveis, insuportáveis, cheios de pecados para todos os lados. Aleluia. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta de homens abomináveis. Homens que cantam músicas mundanas, imundas, imorais, indecentes. Homens que falam palavras horríveis. Porque este justo Ló, Jó também era justo, mas estou falando de Ló. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma, justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Se você é piedoso, Deus te livra da tentação. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então Deus sabe separar os seus, as ovelhas dos bodes. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam. Como você anda?
da carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos da carne, os desejos da carne. Andam em concupiscências de imundícia, desejos de pecado, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Os pecadores de hoje desprezam as palavras de Deus, a doutrina, o casamento, a família, as coisas puras, santas, verdadeiras. Estão abraçando o pecado com as duas mãos, dois braços e as duas pernas. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Os anjos temem a Deus. Os demônios temem a Deus, só que os demônios não obedecem, mas temem. E esses homens de hoje não temem. Fala o que quer, age como quer, faz o que acha melhor. Mas a conta vai chegar, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora olha as palavras que Pedro fala agora. Mas estes, como animais, Pedro está chamando os pecadores da época dele de hoje animais. Você que peca, é rebelde, desobedece a Deus, tu é um animal. É um bruto, é um ignorante. Mas eles, como animais irracionais, não tem raciocínio, não tem discernimento, está indo para o inferno, mas está dançando, está cantando e dançando indo para o inferno. Mas esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, a sua natureza pecaminosa, feitos para serem presos e mortos. Blasfemando do que não entendem a obra de Deus, não entendem que Deus criou os céus, a terra, o universo, perecerão na sua corrupção. Ou seja, as pessoas do pecado vão morrer no seu próprio pecado. O seu próprio pecado as matará, recebendo o galardão da injustiça. Quem serve a Deus, quem obedece a Deus, vai receber de Jesus o galardão da vida eterna. Mas quem não obedece vai receber o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Está entendendo? Homens que têm prazer nos deleites cotidianos. O prazer dos homens de hoje é pecar. É praticar o pecado, é viver no pecado, andar no pecado, comer no pecado, falar do pecado. Deus não, eles não querem saber de Deus. Santidade, justiça, Bíblia, igreja não. Eles não têm tempo para a igreja, não têm tempo para ler a Bíblia, não têm tempo para ouvir o pregador, não. Só tem tempo para o pecado. Mas vai fazer falta quando a sua hora chegar. Vai fazer falta não ter aceitado Jesus, tendo os olhos cheios de adultério. Tendo os olhos cheios de adultério. Você tem celular? Eu também tenho. E se você não teme a Deus, é só colocar o que não presta, e você vai encher os seus olhos de adultério. Está entendendo? Na televisão, nos vídeos e etc. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Eles não param de pecar. Engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Eles têm o coração, os sentimentos exercitados. Eles pecam tanto que são atletas do pecado, são avarentos. E Pedro diz que são filhos da maldição. E você vai querer continuar ainda pecando? Quer continuar ainda no adultério? Quer continuar ainda nas coisas erradas, nas drogas, no vício, no alcoolismo? Você quer continuar ainda vivendo erradamente? Volta para Jesus.
Reconcilia-te com Cristo, aceita Jesus como teu Salvador, entrega-te a Cristo. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para libertar você de Satanás, dos demônios. Jesus veio para te libertar do pecado, das trevas, das drogas, do vício, do crime, do roubo. Jesus quer te salvar. Aceita Jesus. Entrega-te a Cristo. Não continua no pecado, não é bom, não é vantagem. Os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão. Balaão era um profeta que profetizava para o rei Baraque, se não me engano, por dinheiro, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão era profeta, era israelita, queria amaldiçoar com profecias a Israel, mas Deus usou o próprio Balaão falar contra Israel, não vale encantamento. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água. Olha, uma fonte sem água não serve para nada, porque a fonte tem que ter água. Nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Para o pecador, para o ímpio, para o incrédulo, para o ateu, para o rebelde, para o adúltero, feiticeiro, macumbeiro, mentiroso, idólatra e etc., homicida, amantes do pecado, está reservado a escuridão das trevas eternamente. Para o pecador está reservado o inferno eternamente. Você já pensou em ficar num quarto escuro por algumas horas? Até você aguenta. Mas já pensou em entrar num quarto escuro e saber que nunca mais vai sair dele? Aí você pensa, não, mas eu vou estar num quarto escuro e tal. Mas tem mais algumas cositas. Você já imaginou você num quarto escuro, sentindo a negrura, o breu da escuridão, e você escutando milhares de milhões de vozes gemendo, lamentando, honrando, blasfemando? Como é que vai ser? Como é que será? Como? Primeiro, você não aguentaria ficar em um lugar escuro, que é o inferno, todo escuro, eternamente. Só de sua alma perceber que não está no céu, não está com Deus, você já entra em pânico, desespero. Agora imagina milhões de almas gritando e gemendo do teu lado. Você não vê a pessoa, você só escuta o gemido, o choro, o lamento. O bicho não morre. O fogo não apaga. Você num quarto escuro. Como é que é isso, num quarto escuro? E não tem a luz do fogo, mas o fogo está ali. As chamas. A dor, o gemido, o pranto, o lamento. Não, imagina eternamente almas lamentando na tua orelha, no teu ouvido. E você também. Tudo isso porque viveu no pecado, andou no pecado, não aceitou Jesus como Salvador. Você vai ter um vizinho famoso, Satanás, os demônios, muita gente famosa no mundo, muito ator, muito artista, mas não vai ter show não. A música vai ser ai, ai, ui, ui. Mas não vai ser marchinha de carnaval. Vai ser um lamento eterno. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você não quiser passar ouvindo choro, lamento eternamente, aceita Jesus. Se você está me ouvindo ainda dá tempo. Você ainda tem tempo. Você ainda pode ser salvo. Você não é obrigado a ir para o inferno. Você vai porque você quer. Você vai para o inferno por tua própria vontade. Deus, Ele deu o Filho dele para morrer, para salvar a tua alma. Você não aceita de soberbo. Amém? Que Deus abençoe a todos
Em o nome santo de Jesus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu era um perdido, Jesus me buscou e hoje eu estou te falando. Aceita Jesus como Salvador. Entrega-te a Ele. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Deus abençoe, irmão Jorge Fernando. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.